Um grande abraço, mais uma vez, agradecidos a Deus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para estudarmos um pouco sobre o nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Nós agradecemos a Deus mais uma vez, né, a oportunidade de nos encontrarmos virtualmente, dessa oportunidade de estarmos aqui estudando, ouvindo, entendendo, né, os ensinamentos de Cristo, da espiritualidade, e que possamos nos esforçar a cada dia para colocar tudo o que temos aprendido em prática para que possamos evoluir enquanto espíritos encarnados nesta nossa missão, nessa nossa peregrinação, né, no plano material, no nosso planeta Terra, em frente às dificuldades pessoais, às dificuldades coletivas, que saibamos também colaborar com a evolução e a melhora do nosso planeta. Então, começando essa nossa reunião virtual, como sempre, né? Caso você não tenha ainda preparado a sua água, o seu recipiente com água, uma garrafinha, uma jarra, um copo, corre lá, prepara para que a gente possa deixar preparadinha a nossa água e receber a energização vinda do plano espiritual, né, colocando na nossa água as energias que precisamos para enfrentar esse momento que nós estamos vivendo, né? Cada um de nós com a sua particularidade, cada um de nós com seus desafios e todos, enquanto a humanidade, com os nossos desafios comuns, né, de evolução do nosso planeta Terra. Então, para a gente começar essa nossa reunião virtual, para a gente começar esse nosso bate-papo, vamos fazer a nossa prece, né? Então vamos elevar os pensamentos a Deus, a Jesus, a Maria de Nazaré, nossa mãe amada, a toda a espiritualidade trabalhadora no bem, em especial os trabalhadores do plano espiritual do Grupo Espírita Mensageiros, que nos socorrem, nos amparam e nos auxiliam em todas as atividades realizadas pelo grupo, que essas bênçãos possam chegar até nós agora, onde estivermos, nos auxiliando, fortalecendo, amparando, nos equilibrando energeticamente e nos ajudando na nossa caminhada terrena. Que essas boas vibrações alcancem os nossos lares, a nossa família, todos os nossos familiares, em especial aquele familiar que mais precisa de amparo, de acolhimento, do auxílio dos espíritos trabalhadores do bem. Que essas boas vibrações também possam chegar a todos os locais de dor e sofrimento no nosso planeta, alcancem a todos que estão enfrentando os desafios desta pandemia mundial, a todos infectados, a todos hospitalizados, a todos os trabalhadores da área da saúde, da área de limpeza, da área de transporte e todos aqueles envolvidos nos cuidados, amparo aos nossos irmãos que estão contaminados por essa doença. Que as boas vibrações dessa energia possam chegar a todos, encorajá-los, fortalecê-los em sua fé e amparar em suas fragilidades e dificuldades para que a confiança em Deus seja renovada, que a esperança seja reativada e que eles possam continuar firmes na sua caminhada de elevação espiritual. Que a misericórdia divina nos alcance hoje e sempre, que assim seja. Bom, nós vamos falar um pouco hoje, né, sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos falar sobre o item Os Infortúnios Ocultos. Tá? Esse item está no capítulo 13, que tem como título Que a sua mão esquerda não saiba o que faz a direita. Né? Traz a parábola de Jesus, né, que ele diz que a sua mão esquerda não sabe o que fez a direita, ou seja, quando você fizer um ato de caridade, de auxílio a algum irmão, você não precisa sair por aí publicando em redes sociais, se fazendo de salvador da pátria e querendo angariar, né, o reconhecimento
das pessoas da sociedade, né? Que a gente tem que fazer esses atos em silêncio, até para não ofender e não melindrar as pessoas que receberam auxílio, que receberam ajuda, não expô-las em seu momento de dificuldade, e que também, quando a gente pratica um ato, né, de auxílio aos nossos irmãos, que o reconhecimento tem que vir de Deus. Então, esse é um item, os infortúnios ocultos, que ele é até bastante conhecido, né, no meio espírita, já é muito abordado, muito estudado no meio doutrinário, nas casas espíritas, nos grupos de estudo. Eu, particularmente, já falei algumas vezes dele, né? Eu acho que até aqui nos nossos estudos virtuais eu já cheguei a falar alguma oportunidade. Com certeza, quando nós tínhamos os nossos encontros presenciais na quarta-feira no Grupo Espírita Mensageiros, que estudávamos o Evangelho, eu já falei sobre esse tema algumas vezes e hoje me apareceu esse tema novamente para a gente falar, o que é muito interessante, né? Porque cada vez que a gente aborda, cada vez que a gente lê o Evangelho, cada vez que a gente folheia e passa novamente por um trecho do Livro dos Espíritos e pelas demais obras, a gente sempre tem um ensinamento diferente daquilo que a gente imaginava já saber, né? Você sempre aprende alguma coisa nova, você sempre está ali num ponto de vista diferente, uma observação diferente, que às vezes você não tinha se atentado, não tinha percebido, né? Então, ao falar novamente desse texto, a gente vai falando aqui, com certeza alguma coisa nova, algum ponto de vista diferente para mim e para vocês, nós encontraremos nessas reflexões que nós vamos fazer. Eu não sei se todos conhecem, né, esse trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele começa assim, ó: nas grandes calamidades, a caridade se emociona e observam-se impulsos generosos no sentido de reparar os desastres. Essa mensagem ela foi trazida por Kardec, né? E ele começa falando isso, né? Porque quando existe uma grande calamidade, um terremoto, o último que eu me lembro aqui foram as fortes chuvas em Santa Catarina, né? Que muitas pessoas perderam casas, ficaram desabrigadas. Então o Brasil inteiro se mobilizou para enviar doações para Santa Catarina, para as famílias e as vítimas dessas chuvas, né? As polícias militares da cidade se organizaram para receber as doações e várias outras entidades, vários outros grupos se mobilizaram em recolher donativos, ajuda, água potável, alimento, roupas, cobertores para serem enviados para Santa Catarina, para aquelas famílias que foram vítimas daquele desastre natural. Então, geralmente, quando isso acontece, né, quando algum desastre natural é registrado em qualquer parte do mundo, e existe uma corrente de solidariedade, uma comoção geral para enviar auxílio. Foi assim no tsunami, no terremoto, foram assim em várias outras oportunidades, né, que grandes catástrofes assolaram o nosso planeta e vitimaram os nossos irmãos, e vitimaram famílias e alcançaram proporções assim realmente muito grandes. Mas aí Kardec continua assim, ó: mas a par desses desastres naturais e gerais, há milhares de desastres particulares que passam despercebidos, dos que jazem sobre um grabato sem se queixarem. Então, Kardec vem falar assim, ó, mesmo acontecendo nessas catástrofes gerais, todos os dias milhares de desastres particulares são registrados no mundo. Pessoas em sofrimento, pessoas em desespero, pessoas adoentadas e que não sabem como se fazer. Nós estamos vendo nessa pandemia, neste momento específico, né, da pandemia no Brasil, muitas famílias sem renda, muitas famílias com dificuldades de se alimentar, muitas famílias com dificuldades de ter o básico na mesa de casa, um arroz, um feijão, alguma outra coisa, um macarrão, carne, então nem se fale.
Então, muitas pessoas estão passando por esse momento de dificuldade. Muitas famílias estão passando fome, literalmente. Estudos realizados por entidades, por ONGs e até mesmo por órgãos governamentais das três esferas, né, municipal, estadual e federal, estão indicando isso. Famílias que tiveram no ano passado o auxílio emergencial disponibilizado pelo governo federal. Alguns estados, alguns municípios também conseguiram disponibilizar uma ajuda financeira para a sua população. Esses auxílios, de uma forma geral, é que garantiram a alimentação de muitas famílias no Brasil. E esse ano, né, esse auxílio não pôde ser repetido e é um momento de maior dificuldade que nós estamos enfrentando da pandemia. Os números mostram mais de 3 mil desencarnes diários já há alguns dias, muitas pessoas adoentadas, a capacidade dos hospitais no limite, muitos inclusive estão com uma superlotação nos leitos destinados ao tratamento da Covid-19 e também na UTI. Então, nós estamos vivenciando um momento em que existe essa dificuldade, né? Em que existe essa necessidade de auxílio a esses infortúnios ocultos, essas tragédias particulares que às vezes acontecem do nosso lado e a gente não consegue enxergar. Às vezes a pessoa também não quer se expor, não quer expor o momento de dificuldade que ela está passando, né? Mas mesmo assim, se nós formos atentos, nós iremos perceber que as pessoas mandam um sinalzinho pedindo um socorro, mesmo que discretamente. Cabe a nós enxergar, cabe a nós tentar captar isso. Só que muitas vezes nós nos fechamos no nosso orgulho, na nossa vaidade. Às vezes um colega de trabalho que nós consideramos chato e nós não damos a devida importância àquilo que ele está falando, que às vezes nas palavras dele está um pedido de ajuda, mesmo que não seja explícito, né? Às vezes nas entrelinhas do que ele está dizendo, ele está pedindo ajuda, ele está pedindo socorro. Às vezes a pessoa está tão angustiada que precisa apenas desabafar e nós não percebemos isso. Isso é tentar identificar esses infortúnios, essas tragédias particulares que estão ao nosso redor e a gente não percebe, né? Independente das catástrofes e das comoções gerais, né? Quando acontecem atitudes e atos como esse, né? Ocorrências como essa, melhor dizendo, nós temos muitas pessoas, às vezes os nossos familiares, pessoas que convivem dentro da nossa casa, nossa esposa, nosso marido, nossos filhos, às vezes nos seus atos estão pedindo ajuda e nós não estamos vendo, nós não estamos enxergando, né, aquilo que está acontecendo. E às vezes casos de pessoas muito próximas a nós, né, pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, pelo nosso empenho no trabalho, pelas nossas atividades, pelos nossos compromissos pessoais, sociais, né? Se bem que nós estamos numa época de limitação de compromissos sociais, né? E alguns estão com dificuldade, inclusive, de trabalhar, mas às vezes essas preocupações, né? De como que eu vou trabalhar? Minha loja está fechada, meu comércio, meu ganha-pão está fechado, eu estou preocupado que a minha empresa pode fechar e nos demitir. Às vezes a gente fica preso nisso, né, e não consegue perceber o que está acontecendo ao nosso redor. Não temos um olhar caridoso para buscar enxergar esses infortúnios, essa má sorte oculta que os nossos irmãos estão passando, né? Às vezes dificuldades muito maiores do que as nossas, mas a gente também gosta de se sentir vítima, gosta de se fechar na nossa dor e de se fazer o coitadinho, né? Se colocar como injustiçado, como perseguido, como coitadinho, e às vezes nesse nosso intuito de também receber atenção, nós não percebemos o sofrimento muito maior do irmão que está ao nosso lado. Então é isso que Kardec quer nos alertar. É para isso que Kardec vem nos alertar. Olha, nas grandes calamidades, o auxílio é necessário. Muitas pessoas podem ter perdido a vida, muitas pessoas podem ter desencarnado, muitas famílias podem ter ficado desabrigadas.
Então, auxilie. Mas olhe com cuidado e caridade para o irmão, para a pessoa que está do seu lado, para o seu colega de trabalho, para o seu companheiro de casa espírita ou templo religioso que você frequente, né, para o seu círculo de amizades. Olhe com carinho e cuidado para essas pessoas, que às vezes estão enviando sinais, estão tentando pedir a sua ajuda, esperando uma abertura da sua parte, e você não dá essa possibilidade das pessoas pedirem ajuda também. Olhem com cuidado para essas pessoas necessitadas desse auxílio, desse cuidado e principalmente dessa atenção caridosa. Isso Kardec vem nos falar. E aí, continuando no texto, o Kardec vem trazer para a gente um exemplo de uma senhora que chega numa casa muito pobre, numa comunidade mais pobre ainda de Paris, né? Que entra na casa, ao chegar na casa ela é reconhecida, porque, né, as expressões de recepção calorosa a ela está estampado no rosto das pessoas que abrem a porta, e aí ela entra na casa da mãe da família, com extrema dificuldade de se alimentar, de se aquecer, que a gente tem que lembrar que Paris, né, tem um inverno muito rigoroso, e essa senhora vai acompanhada da sua filha adolescente socorrer essa família. Ajuda, leva auxílio, leva alimento, leva agasalhos, leva materiais escolares para que as crianças possam estudar, leva, além disso tudo, uma palavra de conforto, de alegria. Ela não olha para aquela casa simples e humilde, aquela casa pobre, com olhar de reprovação, com olhar de nojo, com olhar de julgamento, como às vezes muitos de nós podemos fazer ao ajudar alguma pessoa. Nós ajudamos, às vezes, querendo, além do auxílio que estamos fornecendo, impor condições e a nossa vontade para que a família siga, né? Ela não faz nada disso. Ela leva o conforto, o auxílio material necessário, mas leva a atenção caridosa, o auxílio, uma palavra de atenção, de acalento e de amor. Quando ela sai dessa casa, e outra, ela se veste de maneira simples, mesmo sendo uma senhora da alta sociedade, com os compromissos sociais inerentes, né, à época em que ela vivia, em Paris, em 1850, 1860, ela leva de uma maneira muito simples, no seu vestir, o socorro e o auxílio a essa família. Não são pedintes, né? Não são mendigos, é uma família necessitada, pois o pai, trabalhador, o único que colocava financeiramente o sustento na casa, está hospitalizado. Então ela sai da casa e vai até o hospital onde está hospitalizado o pai e vai dar o conforto também para o pai. Olha, a sua família está recebendo o que ela necessita para se sustentar. Está recebendo alimentos, agasalhos, cobertores, até materiais escolares para os seus filhos continuarem frequentando a escola. Então, enquanto você está aqui no hospital, fique com a paz e o coração em paz, pois a sua casa está assistida. Cuide da sua recuperação. Isso é ser caridoso. Isso é praticar a caridade desinteressada. A caridade como entendia Jesus, conforme nos diz a espiritualidade no Livro dos Espíritos, né? Perguntado por Kardec qual o sentido da palavra caridade que Jesus entendia, a espiritualidade responde: benevolência para com todos, indulgência para com o erro do irmão, perdão das ofensas. Então essa senhora estava sendo boa, indulgente, né? E não estava sendo ofendida, não se sentia ofendida. E ela levava a filha, né, para que a filha também visse como existem realidades diferentes, como é necessário que nos coloquemos no lugar das pessoas que passam pela dor e pelo sofrimento, e a ensina também, segundo o texto de Kardec, que ela precisa doar de si mesma, né? Se a mãe desse alguma coisa para ela doar, ela não estaria doando de si mesma. Aí a mãe disse: dedique algum tempo ao cuidado das pessoas necessitadas. Produza no seu tempo livre algumas peças de vestuário
de cobertores com as suas próprias mãos para que possam ser doadas. Aí você estará dando de você, né? Mas o mais importante a mãe estava fazendo, ensinando aquela filha a necessidade da caridade e principalmente de doar de si mesmo, de auxiliar aqueles que mais precisam sem julgar. Eu já falei isso aqui também, mas vem ilustrar um pouco isso, né? É uma história de que o Chico Xavier estava indo entregar algumas cestas básicas num bairro pobre de Uberaba e estava indo num carro com outras pessoas, né? Uma pessoa estava dirigindo o carro e aí, ao chegar perto do endereço da casa onde iria ser a entrega, a cesta básica, Chico notou que tinham muitas pessoas, vizinhos, ali nas proximidades da casa. Era comum, né, gente? Os vizinhos, ao fim da tarde, se reuniam nas calçadas, nas varandas, conversavam entre si, né? Era um ambiente de convivência né, nem tão antigamente assim, né? Há alguns anos isso era muito comum, né? Chegava-se do trabalho, o marido, a esposa que trabalhava, os filhos ali ficavam na varanda de casa, na calçada, conversando com os vizinhos. Isso era comum. Então o Chico, ao se aproximar do endereço, né, onde ia ser entregue a ajuda, ele viu que muitos vizinhos estavam ali próximos, né, na porta da casa da família que ia ser ajudada. Aí ele pediu para que não parasse o carro na porta e que desse a volta pelos fundos. Aí o motorista ainda questionou, mas Chico, está tão fácil aqui de parar para a gente entregar? E o Chico pediu para que fosse feito isso, desse a volta e entrasse pelos fundos da casa. E aí o Chico entrou pelos fundos, conversou com a família, fez a doação, voltou para o carro e foi embora. E aí depois o Chico esclareceu àqueles que estavam com ele no carro de que ele não quis entregar a ajuda para a família na frente dos vizinhos, para os vizinhos não saberem as dificuldades que aquela família estava enfrentando, né? Não causar aí um mal-estar, né? Uma exposição desnecessária da família que estava sendo ajudada. Isso é a caridade na mais pura asepsia da palavra, né? Na mais pura origem da palavra, né? Fazer a caridade pura, desinteressada, sem ninguém ficar sabendo e sem humilhar, né? É um desafio também. Então, nesse trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, né, Kardec vem nos falar, através desse exemplo, né, dessa senhora que auxilia as pessoas, as famílias em necessidade, mostrando como você pode ser do mundo sem ser do mundo, né? Como você pode viver no mundo, mas auxiliar aquelas pessoas que você pode auxiliar, ajudar aqueles irmãos que você pode ajudar de uma maneira que você não cause a sua humilhação, né? Não o possa, com a sua ajuda, com o seu ato de caridade, causar qualquer constrangimento para aquele que está sendo ajudado. Então, esse é o nosso desafio, né? Esse deve ser a necessidade que cada um de nós tem que buscar consolar, né, com os nossos irmãos, principalmente, como eu disse, né, nessa época de dificuldade enfrentada por essa pandemia, né? Essa solidariedade, né, nas particularidades, no sofrimento calado dos nossos irmãos, é aquela que mais se aproxima da caridade conforme entendia Jesus, porque a gente vai em busca do irmão necessitado, a gente vai em busca daquele que precisa, a gente procura encontrar esses nossos irmãos em suas dificuldades, em suas necessidades. É um dever cristão de todos nós que pretendemos seguir Jesus e estudamos a doutrina espírita, né? Que nós possamos fazer o bem de uma forma natural, espontânea, que isso seja uma característica que seja incorporada no nosso ser. Essa fraternidade desinteressada e essa fraternidade verdadeira em prol dos nossos irmãos, né? Converse com as pessoas.
Quando estiver próximo da pessoa, fala: está tudo bem? Como você está? Eu posso te ajudar de alguma forma? Né? Mesmo para aquele colega de trabalho que você tem um pouco de rejeição, para aquele familiar difícil que você até evita, né, encontros da família para não estar no mesmo ambiente daquele familiar difícil. É esse o nosso desafio. É essa a nossa necessidade. É ir de encontro com essas pessoas que precisam. E nós que tentamos, né, trilhar o caminho de Jesus, temos essa obrigação. Temos esse dever de consciência, né, de conseguir praticar isso que Jesus nos ensinou. Mas, como eu disse, de forma espontânea, fraterna, caridosa e natural. Isso tem que ser o nosso objetivo. Né? Quando nós pegamos a necessidade, às vezes, de auxiliar em grandes tragédias, né? Aí a gente precisa praticar a verdadeira caridade, encontrando esses infortúnios ocultos no nosso lar, na rua, no trabalho, como nos diz a Maria Amélia, né? Que a gente possa fazer a diferença do bem onde a vida nos colocar. A nossa mentora espiritual do nosso grupo Espírita Mensageiros, a toda reunião termina, né, a sua manifestação falando isso, né? Que a gente possa fazer a diferença no bem onde a vida nos colocar. Né? Esse é o ponto. Né? O necessitado às vezes está do nosso lado, como eu já disse, né? Todos os dias, e a gente nunca, às vezes, percebeu as demandas das emoções descontroladas, às vezes o desespero, a necessidade, às vezes não é nada material, gente, às vezes ela está enfrentando um problema de saúde na sua família ou com ela mesma, precisa apenas desabafar, precisa apenas de um conselho, precisa apenas de uma pessoa que possa estar ali ao lado dela e de repente dar uma palavra de conforto, né? Falar: Deus está com você, de repente fazer uma prece, uma oração junto com essa pessoa, né? Enfim. E às vezes é isso que a gente precisa. Né? E vamos ficar atento. Né? Às vezes, fisicamente, a pessoa fala que está bem, mas está demonstrando estar tensa, está numa situação de defesa, né? Está muito nas suas expressões faciais, no seu comportamento, no seu corpo. Às vezes você percebe que aquela pessoa não está bem, que ela está precisando de um auxílio. Né? Então, que a gente possa viver isso, que a gente possa colocar isso em prática, tirar esse exemplo trazido por Kardec e buscarmos, né, em todos os ensinamentos que temos visto, recebido da doutrina espírita, para que a gente possa alcançar essas tragédias particulares, essas tragédias silenciosas que estão acontecendo todos os dias do nosso lado e que a gente não está percebendo. Né? Saiamos um pouquinho da nossa caixinha, do nosso mundinho e vamos olhar para aquilo que está acontecendo ao nosso redor com um olhar mais caridoso, mais fraterno. Né? Principalmente nessa época de pandemia, com tantos irmãos nossos passando por dificuldades. No nosso bairro, na nossa rua, às vezes tem algum irmão passando por um tipo de dificuldade. Se pudermos auxiliar, vamos acalentar esses nossos irmãos e diminuir, né, o número de tragédias silenciosas acontecendo diariamente no mundo. Tá bom? Então que Deus possa nos auxiliar, fortalecer, amparar, que as bênçãos do mais alto possam ser sempre frequentes no nosso dia a dia e que nos esforcemos em nos colocar em condições de sermos auxiliados e amparados pelo plano espiritual, pelos trabalhadores no bem. Que eles encontrem em nós terreno fértil, uma boa terra para semear boas sementes e que os frutos dessa semeadura possam frutificar, auxiliar a nós, aos nossos familiares, a todos com o qual convivemos e levar o auxílio a todos aqueles que podemos auxiliar, silenciando os infortúnios ocultos. Uma grande
oportunidade mais uma vez do estudo, do qual nós agradecemos a Deus. Muito obrigado a todos, né, por essa nossa possibilidade de estarmos virtualmente nos conectando, e até um próximo estudo, se Deus permitir.